do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? De estar falando um pouco do professor da escola dominical. Graças a Deus, que foi me dado pela graça do nosso Deus, me deu essa oportunidade de hoje estar falando um pouco da sua palavra, no nome de Jesus. Quero ler juntamente com a igreja, lá em Mateus 28, verso 20. Ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu vos estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Graças a Deus. Uma bênção à igreja de Filadélfia. Está todos os domingos na escola dominical. Vamos ver um pouco aqui o fundamento da escola dominical. O movimento começou em 1780, lá na Inglaterra, lá em Gloucester, no sul da Inglaterra. O fundador foi o jornalista evangélico Robert Carlos, de 44 anos, relador de Gloucester. Foi inspirado a fundar a escola dominical. Sentiu a paixão pelas crianças de sua cidade, perambulando pelas ruas, entregue, delinquência, pilhagem, ociosidade ao vício, sem qualquer orientação espiritual. Igreja, este homem de Robert, lá em Gloucester, esse homem viu aquelas crianças que trabalhavam em fábrica de segunda a sábado. Ele via aquelas crianças perambulando na rua pelo domingo. Ele teve uma visão de colocar aquelas crianças numa escola. É certo que naquela época as crianças dormiam na rua, trabalhavam nas fábricas e ficavam sem moradia, sem educação. E Deus deu uma visão para aquele homem. Qual foi essa visão? A visão foi de pegar aquelas crianças, colocar numa escola e ensinar a palavra de Deus, ensinar matemática, história e inglês. Das 10 da manhã até o meio-dia, ele ensinava matemática, história e inglês. As crianças retornavam e iam almoçar. Quando chegava às 13 horas, elas retornavam e ele ia ensinar a palavra de Deus. Aí que foi o fundamento da escola dominical. Este homem, o homem que foi usado por Deus, e foi através de crianças pequenas, ainda jovens, pré-adolescentes, que começou a escola dominical. Eu não sei se alguém sabe aqui, eu creio que alguns sabiam, mas tem muitos que podem ter um pensamento de pensar assim, que começou a escola dominical por adulto. Não começou por adulto, não. Começou primeiramente com criança. Esse homem, esse Ratzer, não sabia que, mas sabia que ele estava lançando os fundamentos de uma obra espiritual. Irmão, esse homem aqui, ele não sabia a visão, ele pensava que ia ficar só na Inglaterra, lá em Gloucester, ele pensava que ia ficar só ali, mas ele não sabia que ia se espalhar no planeta, se ia se espalhar no globo terrestre. Ele não sabia ele que ia chegar até Filadélfia, não sabia ele que ia chegar
um escocês chamado Robert Carnes e Sarah Garrett, eles começaram, fundaram a escola dominical no Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E começou lá em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, com 5 crianças. Presta atenção. 5 crianças foi fundada a escola dominical no Brasil. Glória a Deus. Quando a Assembleia de Deus, em 1911, com 2 meses, aparece o irmão Samuel Nisto. Samuel Nisto foi o primeiro que ensinou na casa do nosso irmão José Batista Carvalho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Avenida São Jerônimo, lá no Pará, Belém do Pará. Começou lá com 4 classes: homens, mulheres, crianças, meninas e meninos. 4 classes. Em 1920, veio como revista, como jornal, o Estudo Dominical. Boa Semente. Era trimestral. Naquela época era trimestral. Em 1920. Quando chega 1930, o nosso irmão, comentarista da lição bíblica, Samuel Nisto, e sua esposa, Lina Nisto, eles são comentaristas das lições bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época falava de Jacó, a estrela de Jacó. Além que de 1930 vem do século ano 1974, aparece na história. É certo que já tinha várias lições bíblicas. Aparece o nosso mestre Antônio Gilberto. Homem bom, teólogo bom, comentarista de livro. O pastor Sivaldo, ele tem, não tem livros bons desse homem. Ele fundou a SEAP, aperfeiçoamento para líderes da escola dominical. Este homem chamado Antônio Gilberto, irmãos, expandiu tanto a escola dominical do nosso Brasil, que é um lugar que educa mulheres, homens, crianças e meninos. Educação espiritual, educação sadia da palavra de Deus. É certo que as nossas crianças, jovens, têm um estudo secular, mas esse estudo secular, eles vão aprender um período de tempo para se formar um doutor médico. Mas só que esse estudo não traz edificação espiritual. E vai trazer a educação espiritual é só através da escola dominical. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É
jovens, mulheres, senhores, está aqui sendo plenamente educado pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Porque o que eles estão aprendendo no secular não vai trazer a salvação. Mas quando eles aprendem o secular e vêm para a escola bíblica dominical, mais na frente tem um céu de glória que está esperando. Aleluia. Eles se formam secularmente e eles se preparam para o céu de glória. Louvado seja Jesus Cristo de Nazaré. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Os irmãos ficam cientes, alguém pergunta para vocês: quem fundou? Quem foi o fundador da escola dominical? Os irmãos têm um pouquinho e algo na sua vida. Agora eu quero falar um pouquinho do professor e o ensino. Irmão, a importância do professor na escola dominical, irmão, era maravilhoso. Irmão João está dentro? Irmão João está dentro? Não está não, irmão. Não deu para ele vir. Graças a Deus. Eu senti falta dele hoje pela manhã, hoje pela noite, mas o Senhor sabe todas as coisas. O professor da escola bíblica dominical é uma figura de extrema importância no processo de aprendizagem e ensino da palavra de Deus. O seu papel é fundamental para o desenvolvimento espiritual dos alunos e para a edificação de todos a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Igreja, recebe teu professor de braços abertos, porque o teu professor, ele está se dedicando a ensinar você, para você ser aperfeiçoado. Ele está ensinando você e aperfeiçoando a sua mente no conhecimento da palavra de Deus. Porque o professor, ele tem a dedicação de buscar em comentários, em buscar em livro de estudo, em buscar. Hoje, graças a Deus, nós temos a facilidade, né, irmã dele? De buscar nas redes sociais o significado das palavras. Porque tem muitos lá no Google que não tem. Você tem que ter um dicionário. Não é verdade? O que é ensinar? É despertar a mente do aluno, guiá-la no processo da aprendizagem e aprendemos através da mente. Aí, você quando recebe o ensinamento da palavra de Deus, o ouvido, ele vai. Você se lembra daquela mulher que ouviu falar de Jesus? O que aconteceu na vida daquela mulher? O que gerou dentro do ser dela? Gerou o quê? Fé, esperança, determinação, persistência. Eu vou viver, vou continuar vivendo. Ela o quê? Ouviu, entrou no seu coração, a sua mente foi trabalhada quando ela ouviu falar de Jesus. Ensinar é mostrar, explicar, guiar, comunicar, é ajudar a aprender, é moldar vidas, é motivar a mudança de uma conduta anterior. Olha aí, esse é o ensinamento. O ensinamento da palavra de Deus é poderoso. Hoje eu estava vendo, o filme que eu gosto de estar assim, olhando, eu vejo esse movimento. A juventude, graças a Deus, elas são uma juventude bem desenvolvida. Tem uns que fazem uma pergunta, graças a Deus.
mas é inteligente, a irmã Natália é inteligente. Ela sabe sobre escatologia. Ela sabe quem vai ressuscitar primeiro e o último que vai ressuscitar. Ela estuda, irmão. Uma menina, uma jovem bem dedicada, graças a Deus. Todas essas jovens aqui são dedicadas à honra e glória do Senhor Jesus. O professor espiritual e preparado. Irmão, para nós lecionar a lição bíblica ou ensinar a lição bíblica, nós temos de orar, buscar de Deus o preparo, e não só orar. Como eu já falei, bons comentários bíblicos, de teólogos da Assembleia de Deus, muito bom. O êxito de nossas escolas dominicais depende disso. O professor espiritual preparado completa o trabalho do evangelista ou pregador. O ensino da palavra de Deus deve ser toda igreja uma sequência da pregação. Louvado seja o nome de Jesus. É melhor um professor com preparo, mais espiritual do que o contrário. Somente o preparo da missa tem que estar conjugado, irmão. Crescer na graça e no conhecimento. Tem que ter a graça e tem que ter o conhecimento. A gente vai ver graça no Antigo Testamento aparece 190 vezes. Graça no Novo Testamento aparece 155 vezes. Mas tem que ter o conhecimento da palavra do nosso Deus. O professor da escola dominical precisa ensinar também a lição bíblica do dia quando o professor de matemática ensina na sua matéria. É certo que aqui tem novos professores. A irmã Marta já foi professora e ela é sábia, ela é inteligente, uma mulher jeitosa, tem sabedoria, ela tem a visão. Deus dá a visão para ela. A irmã Daniela, ela, como professora da sua classe, ela vê, Deus dá um entendimento para ela e a visão ampla quem está aprendendo a palavra de Deus. Não é verdade, irmã? A irmã não tem essa visão? Porque assim comigo, irmão, eu sei aqueles que são mais dedicados e aqueles que são menos dedicados. Eu fico calado, mas a gente sabe o desenvolvimento. Aqueles que lê a lição e aquele que não lê a lição. Irmão, não deixa toda a carga, ensina o teu professor. Ajuda o teu professor, pelo amor de Jesus. Não é porque a irmã Marta é professor da sua casa que toda incumbência vai ser chata para ela. Não, irmão, ajuda ela. E você tem algo que você aprendeu que Deus colocou no teu coração, repassa para casa. Eu gosto de fazer essa pergunta lá e muitos jovens, a irmã Thalita, gosta de compartilhar, a irmã. As irmãs que gostam de estar compartilhando aqui, juntamente conosco. É um que está aprendendo com o outro, irmão. Não é só o professor, mas a classe também vai ajudar a sua professora ou o seu professor. Por que eu ensino? Por amor e gratidão a Deus. Irmão, todo aquele que ama a Deus, que ele sabe que existe um céu de glória para ele morar, ele tem um amor e ele é grato a Deus porque Deus entregou na mão dele. Não é bom que Deus entregou na tua mão. Aquele que coloca a mão no arado é que não olha para trás. Deus te escolheu porque ele viu que você tem capacidade de ensinar. Eu vou já chegar rapidamente, eu quero passar aqui.
Hoje nós temos a escola dominical moderna, mas em muito tempo dentro da Bíblia já existia a escola dominical. Olha aí, vamos ver aqui. No dia de Moisés, examinando o Pentateuco, vemos que o princípio entre o povo de Deus eram os próprios pais o responsável pelo ensino da revelação divina no lar. O lar então era de fato uma escola onde os filhos aprendiam a temer e amar a Deus. Havia também reuniões públicas de que participavam homens e mulheres aprendendo a lei divina. Olha aí. Os judeus daquela época, as crianças de 5 anos, esse Paulo passou por essa. Começou a estudar com 5 anos. E as crianças vão lá começar a estudar com 5 anos. O Pentateuco, os pais ensinando. Ou tinha professores que ensinavam as crianças. Mas aqui a responsabilidade do pai ensinar no lar a lei de Deus. Eles aprenderem a temer e amar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós como pai, que temos que ensinar as nossas crianças a colocar a orar, a colocar, a citar um versículo bíblico, a ensinar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tinha participação de homens e mulheres e crianças aprendendo a lei divina, publicamente. Espaço onde Moisés ou o sacerdote ia ensinar. Na época do sacerdote, reis e profeta de Israel, o sacerdote, além do culto divino, tinha o encargo de ensinar a lei. Olha, quem ensinava era o sacerdote era intermediário entre o povo e Deus. Assim como os profetas eram intermediários entre Deus e o povo. Olha o encargo desses homens: o sacerdote, reis e profeta. Eles tinham o encargo de ensinar o povo a lei ou a palavra de Deus. Na nossa escola dominical, o professor, ele tem essa responsabilidade de ensinar o seu aluno a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é ensinado a palavra de Deus. Louvado seja Jesus Cristo de Nazaré. Os reis de Judá, quando piedosos, aliavam-se o sacerdote na promoção do ensino bíblico. Temos dito um exemplo do bom rei Josafá, que enviou líderes, levitas e sacerdotes por toda a terra de Judá para ensinar ao povo a lei do Senhor. Irmão, olha como esses homens tinham um pensamento de ver aquele povo ensinado através da palavra de Deus, através do rendimento da palavra de Deus, o bom ensino sadio, onde Deus usava esses homens aqui para ensinar. Vamos ver no cativeiro babilônico. Naquela época, lá dentro da Babilônia, tínhamos historiadores, tinha sinagoga, que ensinava, como eu já falei, criança de 5 a 10, de 10 a 13, sinagogas. A gente vai ver, no pós-cativeiro, se levanta um homem, sacerdote,
Nessa época, Jerusalém já tinha construído o templo. Neemias veio para reconstruir o muro. O povo tinha templo. O povo tinha os muros. Mas o povo ainda não tinha o ensinamento da palavra de Deus. Irmão, tinha 13 trabalhadores com extra e 13 auxiliares. Era das 6 da manhã às 12, ensinando a palavra de Deus, ensinando as escrituras sagradas. Que me faz lembrar, parece que foi durante 7 dias este ensinamento. E houve um grande quebrantamento, pessoas se arrependendo, pessoas se jogando no chão, porque viram o ensinamento da palavra de Deus. Irmão, quantos vieram aqui esta noite e têm frequentado a escola dominical, que você chega na escola dominical, angustiado, triste, eu vou parar na caminhada. Deus usa o teu professor para dar uma palavra de conforto, para dar uma palavra de ânimo, e você se fortalece através da palavra de Deus, e você sai renovado, a sua mente renovada, o teu espírito renovado, a tua alma renovada e cheio da graça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Não tem um aqui que não tem dia de tristeza, de angústia, de desânimo. Somos alunos, por bom gentileza, da parte do nosso Deus. Qual foi de vocês que um dia chegou angustiado na escola dominical e Deus usou o teu professor ou a tua professora e através do ensinamento da palavra de Deus você saiu renovado? Levanta a tua mãozinha santa, só para ver que a palavra de Deus é fiel. Quem foi? São 4 pessoas, irmão. Nossa, irmão, pelo amor de Jesus, olha para os nossos aqui. Só 3 pessoas saíram renovadas da escola dominical, irmão. Quem saiu edificado, irmão? Quem foi? Quem saiu edificado com uma palavra? Só 3 pessoas, irmão. Só 3 pessoas. Quer dizer que Deus usou. Olha aí, irmã. Eu não lembro da minha volta, graças a Deus. Irmão, já saí com você uma vez. Eu mesmo, transmitindo a palavra de Deus, irmão, sai tão leve, parece que é uma coisa assim, sai do peso da nossa vida. Sabe por quê? Quando você está com compromisso com a palavra de Deus, e você se dedica, você entrega aquilo que Deus tem te entregado, de bom amor, de carinho, Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui teve um grande avivamento, teve o ensinamento da palavra de Deus. Agora vamos para o novo testamento. Nos dias de Jesus foi um grande mestre, glorificado a sua missão de ensinar. Das 90 vezes que alguém se dirigiu a Cristo, no seu evangelho, 60 vezes ele é chamado de mestre. Grande parte do ministério do nosso Senhor foi ocupado com o ensino. Olha aí, 60 vezes o ministério de Jesus foi ocupado com o ensino da palavra de Deus. Olha como é importante você, professor, ensinar a palavra de Deus. Se você ensina, você está fazendo juntamente o ministério de Cristo, ensinar a palavra. Lucas, Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus capítulo 35, Lucas 21, sua última comissão, a igreja falou: ide e ensinar. Sua ordem é clara. Aqui onde Jesus ensinava. Jesus ensinava. Você sabe o que Jesus ensinava? Coloca na tua mente. Na sinagoga. Em
casas particulares, no templo, nas aldeias, nas multidões, a pequenos grupos e individualmente. Do maior sermão de Jesus foi dado um homem chamado Nicodemos. João capítulo 3. Jesus ensinava na sinagoga, casas particulares, irmão. Olha a igreja, coloca no teu coração. Ensinar é só no tempo. Ensinar pode ser individual, você, sou uma pessoa, ou em casa. Você está lendo a palavra de Deus e está dando a explicação da palavra de Deus, você está ensinando. Nas aldeias, Jesus gostava, ele não ia entrar na aldeia. E graças a Deus que nós aqui, a igreja de Filadélfia, de Santa Rita, graças a Deus que a igreja tem ido fazer esta missão, de pregar o Evangelho. E o fruto de quem está falando ali, ó, Dona Marinha, graças a Deus, é o fruto da palavra de Deus. Não foi o Joel que pegou na mão dela, não, mas foi a graça de nosso Senhor e Salvador que envolveu a sua vida e trouxe ela para a presença de Jesus. É a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes, vai cortando aonde o médico não chega. A palavra de Deus, ela chega, ela sara, ela dá vida, aleluia. Aonde o espírito já está morto, chega a vida e a palavra de Deus, ela alimenta o ser e o homem olha para dentro de si. Diga, é hoje. É hoje. É hoje que eu vou aceitar Jesus Cristo de Nazaré. O ministério de Jesus era tríplice. Ele pregava, ensinava, operava milagres. Olha aí, pregava, ensinava e operava milagres. Era pois um ministério de poder. Pela pregação ele anunciava as boas novas de salvação. Pelo ensino edificava a fé dos que criam. E pelo milagre manifestava o seu poder, sua divindade e glorificava ao Pai. Nesse mesmo ministério foi ordenado e confiado à igreja. A igreja, ela ensina, ela prega, ela ensina e através dela curas e milagres são realizados. Porque Deus distribuiu os 9 dons espiritual sobre a vida de cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 12, você vai encontrar os dons espirituais, os 9 dons. Eu creio que aqui tem muitos que tem. Tem muitos que tem. O dom de falar em línguas, o dom de interpretar línguas estranhas, o dom de operar milagres. É vários dons, irmão, 9 dons. Seus apóstolos também ensinaram. Olha aí, irmão. O ensinamento passou o quê? Do Antigo Testamento, agora vem em Jesus e depois de Jesus vai para o quê? Para seus apóstolos. É evidente que se a igreja de hoje cuidasse divinamente do ensino bíblico, junto às crianças e novos convertidos, tenhamos uma igreja muito maior, pecadores, milhares converter-se, mas poucos permanecem porque lhes falta o apropriado ensino bíblico, eles semeiam a fé. Irmão, desses ministérios aí fora aí, é só movimento, mas não tem o ensinamento da palavra de Deus. O que traz avivamento é o ensinamento da palavra de Deus. O que traz salvação através da palavra de Deus. O que traz vida renovada, obreiros preparados, homens capacitados, é através do ensinamento da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero falar aqui o último ponto rapidamente, porque o horário já foi. Jesus
como bom exemplo de professor. Coloque isso no seu coração. Jesus como bom exemplo de professor. O mestre do professor é o Senhor Jesus Cristo. Ele, o teu mestre, o teu mestre, o mestre dos professores que estão aqui esta noite é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. O mestre dos mestres, para o professor ficar eficaz no ensino, precisa seguir de perto os passos do seu mestre. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, para eu ensinar a palavra de Deus, eu tenho que ler a palavra do mestre, me espelhar no mestre, andar como o mestre andou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus conhecia a matéria que ensinar. Antes de você ensinar, você tem que conhecer a matéria. Antes de eu ensinar a lição bíblica, eu tenho que ler ela. Primeiro eu tenho que ler, aprender com ela, para me repassar para os alunos. Não vai adiantar você chegar aqui. Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, não faz isso. Pegar a lição bíblica e você lê naquele momento e não ler em casa, não ficar meditando na palavra do Senhor, que Deus vai te dar através da sua palavra outros capítulos, outros versículos, que Deus vai te ajudando. Lucas 24, 27 faz menção ao maior estudo bíblico da história. Abraçou o período de Moisés a Cristo. Vocês estão lembrados desse capítulo? Quando os dois discípulos iam para o mal dele, eles estavam questionando entre si, Cleópas, e o próprio Jesus já tinha ressuscitado, vai juntamente com eles, e eles questionam, dizendo, ele disse que ele ia morrer, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. A Bíblia diz que eles estavam com os olhos como cegos, ou como tapados, algumas traduções. A Bíblia diz que Jesus estava andando com eles, mas eles não conheciam a Jesus. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus começa a ensinar de Moisés até passar pelos profetas e vir até ele, para se concretizar a profecia de Moisés até Cristo, o que ia acontecer. Jesus estava ensinando a Escritura Sagrada, e a Bíblia diz que quando eles chegam na aldeia, Jesus faz a missão de passar. A Bíblia vai nos falar que eles convidam Jesus, eles sentam na mesa. A Bíblia diz que Jesus pega o pão, abençoa. Quando Jesus pega o pão e abençoa, a Bíblia diz que os seus olhos abrem. E a Bíblia vai nos falar que Jesus some. E eles ficam falando entre si. O meu coração ardia quando ele falava das Escrituras, quando ele ensinava as Escrituras. Oh, Jesus maravilhoso! O ensino de Jesus é doce, igreja. Você que diz assim, eu não vou mais na escola bíblica dominical, mas eu quero te dizer, a escola dominical, a palavra de Deus, ela é doce, mais do que o mel. Oh, aleluia!
isso. Enquanto a escola secular está ensinando coisas banais, esses que estão ensinando que não se arrepender desses atos pecaminosos, ou ele vai se encontrar com todo poderoso lá no trono branco, ou ele se arrepende e vai se encontrar com Jesus. Mas se ele não se arrepender, ele vai se encontrar com todo poderoso. Se ele morreu sem Jesus, vai ressuscitar no dia do trono branco e vai conhecer aqueles que estão sentados no trono para julgar todas as nações que morreram sem Cristo. E a Bíblia diz: aquele que não estiver no livro da vida será jogado no lago de fogo com enxofre. Aleluia! É o primeiro que vai ser jogado, é o anticristo, o que vai namorar. Sabe o que vai namorar o lago de fogo? O anticristo e o falso profeta. Esse que vai namorar. Depois do julgamento. Esse que estão ensinando coisas banais. Jesus conhecia os seus alunos. Estou encerrando. Tanto ele andava com Jesus, como Jesus os visitava. Olha aí. Deu certinho uma palavra do pastor pela manhã para visitar. Não é verdade? Eu estou sentindo a falta do irmão Celso. Eu senti a falta do irmão Josidado pela manhã. Eu quero fazer um convite para você, irmão. Tá? E a nossa irmã Marinilde vai estar conosco aqui nesse povo dominicano. Não tem coisas melhores do mundo, irmão. Vocês vão aprender aqui coisas maravilhosas de Deus. Ensinamento para fortalecer a tua vida espiritual. Vocês vão sair daqui gravados. Irmão, aquele que sai de casa para aprender a palavra de Deus, ele sai renovado. Renovado. A mente renovada, o coração renovado. Porque é a palavra de Deus, irmão. Ensinamento maravilhoso. Em toda a área. Vai educar você, irmão. Para falar de casamento. Para falar da vida secular, financeira. Para falar de tudo, irmão. Deus tem usado em janeiro, aqui um grupo dos adultos foi sobre a origem da igreja. Maravilha, irmão. É coisa tremenda. Aqui você vai ter um curso básico de teologia. Você vai ter um conhecimento pleno da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Coloca o teu coração Jesus como exemplo de professor. Desde já eu quero agradecer aqui em algumas coisas, irmão. Mas o tempo não dá não. O tempo vai embora muito mais. Já está 9h07. Eu quero agradecer a oportunidade por confiar nesse pastor de estar passando a responsabilidade da vida do irmão Jace, né? Eu já estou ali nos... Mas graças a Deus, né, para fazer a obra de Jesus. Quando você for ser chamado para dar uma palavra, eu não tenho uma palavra aqui, uma palavra eloquente, não. Vim trazer mais assim, quase que um ensinamento, algo para edificar a igreja.